programa Redescobrindo o Passado. O programa de hoje vai viajar para outro continente muito distante. Não vamos viajar apenas para o continente africano, mais especificamente na mais esplêndida civilização do mundo antigo. Estamos falando sobre o Antigo Egito. O Egito foi uma das mais desenvolvidas das civilizações do mundo antigo. Ele é muito conhecido por sua grandeza, pois deixaram grandes legados que existem até hoje, sendo a maior delas e as mais famosas as pirâmides de Gizé. A sua história se divide praticamente em duas partes: pré-dinástico, onde o poder era descentralizado e existiam várias aldeias ao redor do Nilo, e o dinástico, foi onde se unificou o poder nas mãos de um só imperador, o chamado faraó. Foi no dinástico que começou a geração das diferentes dinastias dos faraós. A sociedade egípcia é dividida em 8 níveis. Primeiramente, como podemos perceber na imagem, são os faraós. Os faraós, eles são os tops, eles são considerados como deuses pela sociedade. Em seguida, vem os sacerdotes. Depois, os nobres, os escribas, os soldados, os camponeses, artesãos e, por último, os escravos. A economia do Egito era baseada no modo de produção asiático, onde as terras pertenciam ao faraó, que as distribuía aos servos, enquanto se mantiverem obedientes a ele. A economia era principalmente a agricultura, havia importação e exportação. Bom dia. Bom dia. Algum problema? Não, o solo está perfeito, está muito propício para o plantio depois do cheio do Nilo. Então continue. Uma vez por ano, as pessoas de classe mais baixa eram convocadas pelo faraó para uma obra pública. Como está indo a minha obra? Muito bem, senhor. Saiam. Deixe-me verificar. As pessoas no Egito viviam mais ou menos com esses costumes. Eles usavam como forma de transporte carros de boi, cangas, literais, jumentos e cavalos com cestos, com animais, com barcos de junco e madeira. A vestimenta ela era baseada em quanto mais roupas e joias você tinha, mais rico, mais poder aquisitivo você possuía. A maquiagem ela estava relacionada à medicina, mas com o passar do tempo ela começou a ser usada como um caráter decorativo. Na maioria das vezes, para as mulheres e homens também da alta sociedade, os olhos eram delineados com preto ou vermelho e sombras pretas ou verdes. Muitas pessoas têm a crença de que no Egito todos tinham cabelos lisos, escorridos, esbeltos, sedosos, enfim, mas isso é tudo uma crença que não é real. Essa crença baseia-se em filmes e até em algumas fotos ou até nas próprias pinturas feitas por eles. Mas eles tinham cabelos, na maioria das vezes, enrolados, crespos, e eles usavam perucas ou faziam uma espécie de tratamento com óleo de animais para deixar o cabelo mais oleoso. Oi, querida! Oi, amiga, tudo bem? Muito obrigada, meu pai das várias africanas do sul. Tudo é peruca? Lógico, querida, última moda. Nossa, eu prefiro um método mais natural. Usar esse cone com óleo, que deixa o cabelo mais ceboso e hidratado. A alimentação era a base de carne, tipo hipopótamo, ganso, boi, enfim. E também peixe defumado. Como bebida era-se usado vinho, principalmente, e cerveja. Existiam vários tipos de pães, porque se plantava trigo, em consequência bolos e tortas, e também alguns vegetais, como
figo, alface, pepinos, cebolas, ervilhas. Aqui está a sua comida, minha senhora. Obrigada. A religião do Egito era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Os deuses eram representados como forma meio animal e meio humano. Porém, no reino de Akhenaton, ele transformou esse politeísmo em monoteísmo, adorando apenas a Aton, rei do sol. Ele fez isso pois ele viu que o poder estava sendo muito influenciado pelos sacerdotes. Porém, após a morte de Akhenaton, o reino foi tomado por Tutankhamon, que chegou ainda criança. Então, ele foi muito influenciado pelos sacerdotes e reimplantou o politeísmo em todo o Egito. Tutankhamon, você viu o que seu pai fez? Ele acabou com todos os deuses, o povo adorava eles. Você não vai querer um povo satisfeito, né? Se fosse você, pensava bem nisso. É. Ó, senhor. Servo, Sim. comunique ao povo que eu vou reimplantar o politeísmo. Sim, senhor. Agora sim, agora você agiu como um faraó do Egito. A religião do Egito era muito relacionada com a morte. Eles acreditavam que após a morte, eles passariam por um julgamento onde poderiam retornar à vida. Por isso foi desenvolvida a técnica de mumificação, para poder conservar o corpo para quando voltasse. Todos os povos participavam dessa técnica, desde os mais pobres até os grandes faraós. Nós vamos mostrar o processo de mumificação com uma egípcia de classe alta. Então, primeiro passo, ela vai morrer. Depois disso, o corpo é trazido a uma espécie de funerária, onde fica por aproximadamente 90 dias no saco. Depois de esses 90 dias, nós passamos uma espécie de cola na pele para conservar o tecido da pele. Todos os órgãos são retirados e guardados num vaso que é entregue à família, que fica sob os seus cuidados, inclusive cérebro, olhos, assim por diante. Todas as aberturas são fechadas. Depois disso, começa o processo de enfaixar. E aí, enfaixa cada dedo, da mão, do pé, depois da mão, aí vai pro braço, pra cabeça e assim sucessivamente até terminar o corpo todo, junto com uma cola pra faixa, colar. Depois de tudo isso, o corpo é envolvido com a família, junto com o vaso que estão todos os seus órgãos e os seus pertences. Todo esse processo é feito porque caso um dia a alma volte para o corpo, a alma precisa encontrar o corpo em boas condições, com os órgãos e voltar a viver. Toda pessoa que viveu no Egito passou por esse processo. Não importa se ela é de uma classe social mais alta ou mais baixa. Se ela for da classe social mais baixa, esse processo é feito, mas de uma forma mais reduzida, mais simplificada. Inclusive, qualquer estrangeiro que venha morrer no solo do Egito. A arte ela sempre esteve muito presente no Egito. E uma grande característica foi a lei da frontalidade. A lei da frontalidade ela era representada dessa forma, com o rosto de perfil, o olho de frente, o peito de frente, as pernas e os pés de lado. E os dedos da mão eram alinhados. Existia também as esculturas. E nas esculturas, ela era feita exatamente com as características da pessoa esculpida. Ela ficava muito semelhante à pessoa. Ela era usada para manter as pessoas como recordação depois que elas morriam, principalmente por faraós. A música, ela sempre esteve ligada à religião. E hoje nós podemos assemelhar ela com instrumentos que chamamos de prato. Uma das coisas que mais fascina as pessoas quando estudam o Egito é a forma da arquitetura, como ela é desenvolvida por um período da história tão antiga. A arquitetura ela sempre esteve muito ligada no Egito com a religião.
como os túmulos e as pirâmides super famosas. Elas sempre eram muito grandiosas e por isso elas precisavam de muitos trabalhadores. Porém, existiam algumas pirâmides, não, túmulos menores, que eram chamados de hipogeus. A característica que estava sempre presente nessas construções são a durabilidade e a grandiosidade destes monumentos.